Oi, amigas, tudo bem com vocês? Tô saindo do trabalho agora e eu vim aqui gravar esse vídeo. Do jeito que eu vou gravar aqui, eu vou subir. É só mais mesmo pra desabafar, que eu tô até com falta de ar. Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu tenho 3 filhos, né? E eu sou uma pessoa muito, assim, atenta aos meus filhos. Principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Então eu não deixo meus filhos dormir na casa de amiguinho. Eu não deixo meus filhos, posso ir lá na chácara com o amiguinho que a mãe vai olhar? Não deixo, onde tem água, praia. Posso ir no... Não, gente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Acho que todo mundo tá sabendo aí do caso da bebê de 10 meses, né, Helena, aonde aconteceu essa atrocidade. Eu tô aqui com falta de ar, sabe? A dor, eu tô sentindo a dor. Por quê, gente? Pelo amor de Deus, sou inocente. Meu Deus do céu, como que a gente tá nesse mundo, né? Como que aonde o ser humano está indo? Me dá vontade de chorar, porque eu tenho um bebê que eu deixo aos cuidados de alguém, né? E todos os dias eu oro, eu peço pra Deus proteção, né? Eu falo pra que Deus coloque, seja meus olhos, né? Porque eu não tô, eu confio plenamente na proteção divina, né? E, amigas, em 2022, ou 2021, não tô recordando agora, quando eu saí do meu trabalho, que eu fiquei 3 anos em casa, foi por conta disso. Eu tava tendo muitos problemas, né, com babás. Eu falei, não, eu preciso dar uma atenção pro meu filho, eu preciso cuidar do meu filho, que era o Adriel na época. A Gabi já tava mocinha e eu já tinha problemas no passado com a Gabi, com babá. Só que eu precisava trabalhar, eu era mãe solteira, eu tinha que colocar o alimento, né, dentro de casa. Então eu vivia trocando a Gabi de babá porque tinha problemas. Graças a Deus que não era nesse porte, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas problemas assim que às vezes a pessoa cuida do seu filho por conta do dinheiro. Isso me dá uma raiva, sabe? Eu já deixo aqui, se você hoje cuida de criança por conta do dinheiro, pelo amor de Deus, não faça isso. Pra cuidar de criança a gente tem que ter dom, a gente tem que gostar, porque são inocentes, né? Os pais saem, confia plenamente em você pra cuidar desse inocente, e você vai lá e faz maldade, né? Gente, pelo amor de Deus, se você não gosta, não vai fazer qualquer outra coisa, mas não faz isso, porque a dor de uma mãe saber que estava confiando na pessoa e depois ver seu filho, né, que aconteceu com essa criança, meu pai amado, não tem justificativa, não tem. E aí, amigas, eu fiquei 3 anos em casa, né, pra dar uma atenção pro meu filho, e agora ele tá maiorzinho, né, já consegue ficar bem sozinho, não vai pra babá. Só paga o babá pra pegar no ponto e deixar em casa. E aí na minha mente, né, hoje, assim, eu penso que é melhor deixar em escolinha. Porém, a gente tá tendo muitos casos também de problemas em escolinhas, né? Então, assim, tá complicado, amigas, tá complicado. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Um pouco com a minha experiência, que vocês sabem que eu sou formada em... Eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo, em terapia sistêmica. E eu atendi vários casos, né? Inclusive de pessoas que sofreram abuso, né, tal. E o que eu quero falar como mãe, né? Porque é o que eu trago pra mim e eu vejo que dá muito certo. Seja atenta, sabe? Trabalhe a sua intuição, trabalhe a sua voz interior, para você saber se você deve deixar seu filho ficar em tal lugar, se você deve deixar seu filho ir em tal lugar, né? Sabe, isso não é nem questão de... É um feeling, sabe? Você precisa estar atenta, amigas, atenta. Não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Até porque com o próprio pai e mãe, vocês veem aí que tá acontecendo coisas terríveis, né? Que dirá com estranho, maravilhosa. E assim, todos os dias eu penso
né, se eu devo seguir trabalhando ou fazer alguma coisa, cuidar do meu filho, mas onde eu tô deixando ele, assim, eu vejo que é algo que eu posso confiar, inclusive a escolinha que eu deixei o Adriel há muitos anos atrás, né, eu falei aqui também no vídeo. Então eu sinto paz, mas amigas, até eu chegar nessa escolinha, porque aí nessa escolinha que ele tá, elas não pegam a criança que não esteja andando. Então eu precisei deixar alguns meses em outra. E eu não tava contente, não tava feliz. Eu tava até cogitando em sair do trabalho pra ficar com meu filho. Porque, amigas, se você tá atenta, você consegue perceber os sinais, perceber o ambiente, perceber a intenção da pessoa, perceber se a pessoa cuida por amor, se é por dinheiro, né? E isso, amigas, seja pessoa, a minha câmera tá daquele jeito, né? Seja pessoas que você conhece, que cuida de monte aí, seja escolinha, ou seja, qualquer lugar, porque a maldade não escolhe lugar, né? Ela pega fragilidade, ela pega pessoas desatentas. A maldade é assim. O abusador, ele vai atrás de vítimas, pessoas que estão desatentas, pessoas vítimas, né, que não sabem se defender ou que não querem, pessoas acanhadas, né? De criança não tem nem o que falar, porque criança quem tem que cuidar é o pai e a mãe, né? Por isso que eu falo, se você hoje tem que trabalhar, às vezes você é mãe solteira, depende, né? A renda vem totalmente de você. Eu sei, eu já passei por isso. Mas fique atenta. Se você tem um quê, não deixa. Não deixa, ora, pede para Deus mostrar, enviar pessoas realmente compromissadas e que amam o que fazem. Não deixe seu pedacinho com alguém que amanhã você vai chorar lágrimas de sangue. Não deixa, amiga. Não deixa, sabe? E ensina, sabe? O Adriel, eu converso muito com ele. Eu falo, olha, ninguém pode tocar em você, nem mesmo seu pai. Se tiver alguma coisa estranha, conversa com a mãe. Pode vir falar com a mãe. Ninguém tem que ver você tomando banho. Ninguém tem que, sabe, nada. Se você tiver algum probleminha nas suas partes, conversa com a mãe vai te orientar. Se alguém te chama estranho no WhatsApp, se alguém te chama estranho no Instagram, bloqueia na hora, fala com a mãe. Então, assim, desde pequeno, né, eu venho orientando e assim, eu percebo, eu rastreio, eu tô ali olhando. Graças a Deus eu não tenho problema. O Adriel é bem aberto comigo, a Gabriela também era, né? E o William, cara, eu falo com meu marido. E o meu marido também é, né, assim, igual eu. Qualquer irregularidade, a gente dá no meio, entendeu? A gente não quer pagar pra ver. E você, amiga, também, sabe? Até se você tem, né? Às vezes hoje a gente tá muito assim, famílias não estão convivendo, a gente tem um relacionamento, não dá certo, a gente acaba se envolvendo com outras pessoas, mas uma coisa também que eu tinha muita atenção era quem eu colocava dentro de casa, né? Quando eu separei, ninguém ia na minha casa era eu e meus filhos. Se eu quisesse ter algum relacionamento, era fora. Pra vir pra minha casa, amigas, era só depois que eu casava, né? No caso que eu casei, que eu firmei relacionamento. E mesmo assim, antes de eu fazer tudo isso, eu observava as entrelinhas, não era o que a pessoa me falava, não. Eu tava ligada, olhando os movimentos, a ação. Porque falar, todo mundo fala, boca cheia, né? Ixi, eu sou a rainha. Mas e a minha forma de viver, o meu dia a dia, como eu lido com as coisas, como eu sou, com a minha mãe, com meu pai, né? Com as pessoas à minha volta. É isso que você tem que ser, amiga, atenta, tá? Tô te trazendo aqui. Se você é mãe solteira, se você tem relacionamento, às vezes você pensa em casar, trazer a pessoa para dentro da sua casa, você tem filha, tem filho, observa as entrelinhas e não confie, deixar com amiguinho, com mãe de amiguinho, pai de amiguinho, entendeu? Se você não tá olhando, se você não tem alguém assim, pra mim, de confiança mesmo, amigas, né? Hoje, assim, minha mãe, o meu marido e
Que nem o Adriel, né, que eu sou separada do pai dele. O pai dele, ainda toda vez que vai, eu passo o livro. Eu falo, olha, você vai pra tal lugar, você não deixa o Adriel sozinho. Olha com quem você deixa o Adriel, você... Então, assim, eu passo o beabá inteiro, ele não. Entendeu? Eu falo, a responsabilidade é sua. Tenha plena consciência que você tá tirando ele daqui, a responsabilidade é sua. Você precisa olhar, cuidar, zelar. É o único bem precioso que a gente tem. Né, eu falando com o pai do meu filho, do Adriel. E a mesma coisa com o William. E eu tava até esses dias cogitando, porque eu não tava dando certo. Eu sou muito exigente, amigas. Eu sou muito mesmo cuidado com meus filhos. Se eu não gosto da energia da pessoa, eu não deixo, eu tiro. Entendeu? Eu vou observando os detalhezinhos, eu monto ali e eu tiro. Sabe? Pode ser quem for, pode ser tia, prima, avó, pode ser quem for. Se eu tenho um pezinho de desconfiança, eu não deixo. E o que eu quero trazer esse vídeo aqui, amigas, é isso. Tá? Se você tá desconfiada, se você tem um quê, amiga, não paga pra ver. Porque a dor, né, vocês estão vendo aí o que aconteceu com a pobre da bebezinha indefesa, que não tinha como se defender. Dependia de um adulto. E não teve. Né? E não teve. Então, assim, pelo amor de Deus, tá? Fique atenta às entrelinhas. Não vai pela emoção. Ah, é o amor da minha vida, trata muito bem meus filhos. Pra conquistar, amiga, trata mesmo. Mas depois. Então você não vai por aqui não, ó. Você vai pelo caminhar da pessoa. Você vai pelas ações, atitudes. E ainda assim, ó, não é papo não, tá? Dá tempo. Dá tempo, amiga. Não se empolgue. Não se vá pela emoção. Isso eu falo tanto pra escolinha, babá particular, ou seja, pra qualquer um que não seja você, né? Porque cuidar 100% somente nós mães, né? E aí depois tem as pessoas que Deus colocou pra poder nos ajudar, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, né? Pagar as contas. Muitas, talvez é igual eu, né? Que fui muito tempo mãe sozinha, precisava colocar o alimento dentro de casa sozinha. Mas se você tem um quê de desconfiança, amiga, tira, tá? Não queira pagar o preço. É só isso mesmo, sabe? Eu tô aqui, ó, até com falta de ar. Porque, sabe, como que aonde o ser humano tá chegando. Aonde o ser humano vai com a maldade. Né? As crianças são inocentes. Jesus fala, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Não tem maldade, gente. Você bate numa criança ali, daqui a pouco ela tá te abraçando, te beijando. Ela não tem maldade. Sabe? Ainda mais quando é pequenininho, que não sabe nem falar. Sabe? Não. Olha, isso me dói mesmo, sabe? Então, mãezinha, você que tá aqui me acompanhando, se você tá com alguma desconfiança, sai. Sai, porque já é um sinal. Entendeu? Não fica não, porque o preço é muito triste, é muito doloroso. Não queira. Tá bom, amada? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.